A paz do Senhor, queridos adolescentes, como vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Queridos adolescentes que estamos aqui mais uma vez, ensinando e também aprendendo do Senhor Jesus com vocês, eu, cooperador Diego, venho hoje ministrar a vocês a lição de número 12, que tem por tema, um tema muito sugestivo e muito interessante, que se diz. O tema é: fuja da contenda. Fuja da contenda. Texto bíblico, queridos adolescentes, você que tem a lição, ou também você que não tem a lição, você vai no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 12, e também Provérbios, capítulo 11, versículo 13. Porém, para o texto basear nossa aula de hoje, convido você a abrir aí o livro de Provérbios, que nós disse aqui, Provérbios, capítulo 10, versículo 12, e em seguida você vai lá no livro de Jó, capítulo 2, versículo 10. Convido você a pegar sua Bíblia e ler comigo em Provérbios 10 e 12, que diz assim: o ódio hesita a contenda, mas o amor cobre todos os pecados. No livro de Jó, capítulo 2, que você deixou aí marcadinho, versículo 10, diz assim: porém ele disse, como fala qualquer doida, falas tu. Recebereis o bem de Deus, e não recebereis o mal. E não recebereis o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Amém? Agora, convido você a orar comigo para nós encerrarmos mais essa aula. Amém? Querido, amado Deus e Pai, Senhor Jesus, mais uma vez queremos te agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor Jesus. Ó Deus, nos ensina cada dia mais com tuas palavras, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, venha estar conosco para que nós demos, ó Pai, ter mais entendimento das tuas sagradas escrituras, abençoando cada um dos adolescentes que aqui estão ouvindo, Senhor, que estão vendo, estão ouvindo, ó Pai, essa aula, Senhor Jesus, abençoando cada um, abençoa nós, Senhor Jesus, neste momento. Nós precisamos mais e mais de Ti, Senhor. Obrigado por tudo que Tu fizeste em nossas vidas e por tudo que irá fazer mais e mais em nossas vidas, ó Pai. Mesmo nós não somos merecedor da Tua misericórdia, mas Tu tem nos amado incondicionalmente. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Queridos, a lição de hoje, o tema, como falei, é um tema muito importante e um tema muito atual, que é fuja da contenda. O objetivo específico da lição de hoje que nós devemos alcançar, primeiro é identificar os fatores que levam a pessoa à contenda. Segundo, é cultivar as virtudes que nos ajudam a viver sem as contendas. E terceiro, saber quais as consequências que ocorrem com aquela que está em contenda. Então, são esses três objetivos que nós iremos alcançar nessa aula. O que é contenda? Se você for lá no dicionário Aurélio ou na internet, você vai ver que contenda é uma luta, um combate, uma guerra, rixa, discussões, uma discórdia. Isso tudo é contenda. E a Bíblia, principalmente o livro de Provérbios, está recheado de textos, de ensinamentos para que nós, cristãos, para que nós, ser social, não venhamos a andar, a viver em contenda. Primeiro, sabemos que nós, existe ainda aquela velha natureza adâmica, ou seja, a carne, podemos dizer assim. Sabemos também que no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, ele mostra que uma das obras da carne, que está na carne, é aqueles que vivem em porfia, em contenda. Então, nós como cristãos devemos ter já a mentalidade, o pensamento de não vivermos nessa tal prática de quê? De discordância, de discussões e de brigas. Para nós entrarmos na aula de hoje, o texto que nós lemos aqui no livro de Jó, você já deve conhecer já a história de Jó. Você viu que Jó, por que eu procurei esse tema? Porque vimos aqui quão foi mansidão Jó. Como foi mansidão Jó? Jó, ele estava num momento muito, um momento muito conturbado da sua vida, um momento muito, podemos dizer assim, um momento muito
muito problemático. E era muito difícil, um homem daquele modo como era Jó, que já era rico, encheu todos os seus bens, e de uma hora para outra perdeu tudo. Jó, ele poderia muito bem, naquele momento, dizer, por que isso aconteceu, ou seja, começar a contender com todo mundo, começar a xingar porque aconteceu com ele aquilo, ou seja, aquele momento frágil que aconteceu com Jó, mas Jó, ele manteve a esperança, ele manteve a mansidão, ele foi pacífico. O povo chegou até Jó e começou a falar palavras para que ele venha se amaldiçoar, até sua própria esposa chegou para ele poder amaldiçoar o Deus. E Jó, ele deu aqui um exemplo muito ímpar para nós. Como é que nós podemos xingar ou até amaldiçoar a Deus, que Deus Todo-Poderoso, Ele só quer o nosso bem? Como é que nós podemos xingar ou amaldiçoar ou até desprezar, ou até brigar com Deus, se Deus só quer o nosso bem? Então, até no livro de Jó, no livro de Provérbios que nós lemos aqui, ele fala que o ódio, ele hesita a contenda, mas o amor, ele cobre todos os pecados. Ou seja, ali ele agiu com amor, então cobriu todo o pecado. A Bíblia fala aqui, no versículo 10, que Jó não pecou com seus lábios. Está entendendo como é interessante nós lermos a Bíblia Sagrada, nós estudarmos a Bíblia Sagrada, querido adolescente? Porque ela está recheada de coisas para que nós vamos aprender e praticar. Está entendendo? Praticar com o colega. Eu acredito que muitos de vocês já passou por esse momento meio constrangedor, ou seja, esse momento meio de briga ou até discussão. Está entendendo? E como é que você agiu? Não me diga como foi que você agiu, não, mas como é que você agiu? Não me fale. Pense direitinho aí como foi que você agiu. E a lição de hoje, ela vai nos fazer entendermos qual é o nosso objetivo de poder, o que nós devemos fazer nestes momentos, onde vem um colega, ou até um irmão, querer vir contender contra nós. E a lição aqui, ela traz a Bíblia nos traz exemplos de pessoas que foram pacíficas, mansas, no momento de tribulação, nesse momento de, como diz o nordestino, esse perrengue, ele manteve-se calmo, não agiu com as suas emoções, não deixou o ódio entrar nele. Está entendendo? Em Provérbios capítulo 17, versículo 14, ele compara a contenda como um rio, ou seja, como aquelas águas que são soltadas, que tem uma barragem, quando solta, por exemplo, um exemplo para você entender, um exemplo foi quando a barragem enche demais e ela acaba estourando, ela vai levando tudo que tiver na frente. Mesmo assim é a contenda ela gera essas coisas, tá entendendo? Por isso nós temos que ter cuidado com nossas emoções, com a nossa língua, com o nosso pensamento, cuidado, manter a calma nesses momentos. E quando nós entramos na lição, o que identifica os fatos que levam à contenda? Vemos aqui um dos fatos cruciais, que é as fofocas, né? As fofocas, muitas vezes você, porque fofocaram de mim, porque fulano falou assim, e agora vou tomar providência. Não, falou de mim, então eu vou chegar lá e vou perguntar ele por que ele falou. Ou seja, algumas pessoas têm modo de dizer assim: pode fazer o que quiser, mas pisar no meu pé, não. Assim é diferente. Pisa no meu pé para você ver. Pessoas que é assim, imagina um cristão com essa mentalidade: ele pode fazer o que quiser, mas pisa no meu pé. Isso não é modo de cristão, fazer essas coisas, dizer, se ele fez isso, então eu vou lá agora tomar as providências. Tenha calma, meu querido, tenha calma. Vamos agir com cautela nesses momentos. Outra coisa é a ira. Então, uma coisa leva a outra. Aí você vai e fica irado. Ficou irado, perdeu o controle, aí vai querer tomar as providências usando a força física. Agora imagine 2 cristãos que querem morar no céu, que querem estar num lugar onde não tem discórdia, desunião, mas eles estão aqui na terra e estão vivendo em discórdia,
como é que eles vão conseguir viver lá no céu junto, se aqui eles estão em desunião? Então, devemos prestar bem atenção e ter muito cuidado, queridos adolescentes, nessas coisas. E terceiro, é a soberba. A soberba é uma das causas que leva também as pessoas a viver uma vida em contenda. Ou seja, as pessoas, elas são muito, às vezes são muito egoístas. Elas querem alcançar coisas, elas são capazes de passar por cima de qualquer um. Como diz o ditado, puxa o tapete de um para um cair, para poder ficar no lugar daquela pessoa. E isso é uma característica de quem é que tem a vida, quem está cometendo uma contenda. Então, queridos adolescentes, temos que ter muito cuidado com essas coisas. Temos que ter cautela. Um exemplo, para nós, um exemplo aqui bíblico, é no livro de Gênesis, capítulo 26. Se você tiver curiosidade, se você nunca leu, se não lê essa passagem, vai lá no livro de Gênesis, capítulo 26. Você vai entender que quando Isaac estava cavando lá os seus poços, chegaram os filisteus e começaram a dizer que aquilo ali era dele. Ou seja, começaram a entulhar ali coisas no poço em qual Isaac cavou. Mas Isaac foi pacífico. Ele não chegou, não, aqui eu cavei primeiro, aqui é porque você entulhou. Os filisteus foi entulharam. Por que você colocou aqui entulho nesse poço? Ele não chegou lá falando, não. Ele manteve a calma. Depois, lá na frente, em Gerar, de novo, os pastores de Isaac contenderam com os pastores de Gerar. Mas outra ocasião que Isaac poderia muito bem chegar lá e tomar providências com gritarias, com contendas, discussão, mas também manteve a calma. E se você ler no final do capítulo 26, você vê que Deus, observando o comportamento de Isaac, abençoou mais e mais ainda, porque ele manteve a calma. Ele não agiu pela emoção, mesmo estando na razão, porque ali tinha cavado o poço primeiro, mesmo estando na razão, ele manteve a calma e disse, não, é melhor deixar, digamos hoje, não, vamos deixar Deus agir. Está entendendo? Nesses momentos que você, fulano de tal está assim, falando assim, queridos, ore por ele, ore pelo seu colega, para que Jesus possa tocar no coração dele, para que ele venha a não ter mais essa atitude. Está entendendo? Que Jesus faz obras nos nossos corações. Se nós orarmos com fé, ele vai lhe ajudar. Não precisa você correr. Não, eu vou tomar as providências. Não, calma. Tenha cuidado. Amém? E segundo, como devemos cultivar as virtudes que ajudam a viver sem as contendas. Ou seja, como nós sabemos que a contenda é uma obra da carne, e também sabemos que lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20 por dentro, também fala das obras do amor, ou seja, do Espírito. Sabemos que uma é a mansidão. Quando você é manso, você está praticando uma das virtudes, uma das obras do Espírito. Então, aqui diz, controlar o ódio e praticar o amor. Está entendendo? Em vez de você agir com agressividade para com o irmão, não, haja com amor, diga, meu irmão, Deus te abençoe, né? Deus te abençoe, que Deus te ajude. Tá certo, irmão, obrigado. Amém, irmão, tá certo. Amém. As pessoas vão pensar assim, uma pessoa que me faz tão bem, como é que eu vou poder chegar com ele com agressividade? A pessoa é tão calma, para que agir com aquela pessoa com violência, como o livro de Provérbios aqui diz, para que agir com violência com aquelas pessoas que são pacíficas? Não, então, essa é uma das obras, das coisas que nós podemos nos ajudar, é quando nós tiramos o ódio do nosso lado. Eu sei que você pode dizer assim, mas é difícil, é bom falar, mas é difícil praticar o amor e tirar aquele ódio que está às vezes no nosso coração. Mas você consegue. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Se você pedir com fé e querer tirar do seu coração aquelas coisas que estão lhe trazendo amargura, rancor, se você pedir com fé a Deus, pedir ajuda a uma pessoa mais próxima, muito íntima, que lhe ajuda mesmo, ela vai lhe ajudar, lhe dar bons conselhos,
mostrar texto na Bíblia, de pessoas que conseguiram meia aprovação, conseguiram manter a calma. Nós vemos aqui alguns exemplos, Jó, Isaac, e entre outros, que manteve a calma no momento de contendas. Outra coisa é praticar a paciência. Você diz, muito fácil falar, praticar a paciência. É muito fácil falar, irmão. É muito fácil falar, praticar com paciência. Mas, querido, se nós não praticarmos a paciência na nossa vida, eu tenho certeza que a nossa vida seria mais difícil de se viver. Eu hoje, esses dias, lendo a lição, para nos trazer essa aula, eu comecei a entender, se nós como cristão, ou até como cidadão mesmo, normal, secularmente, se nós não mantivesse a paciência, a mansidão no meio de nós, o mundo seria uma guerra total. O mundo hoje já é uma guerra. Eu costumo dizer às vezes que a nossa vida é uma contenda diária, porque todo dia devemos conseguir as coisas, manter as coisas em ordem, e isso é uma luta na nossa vida. Mas imagine se nós não tivéssemos a mansidão ao nosso lado. O que aconteceria com a gente? Está entendendo? Não tivesse a paciência. Acredito que seria todo dia mais difícil de vivermos. Por quê? Porque ia seria briga, confusão. Imagine você ainda não é um condutor, não é um motorista, mas se você fosse um motorista no futuro, um motorista que entra no trânsito, já entra no trânsito com contenda, ou seja, porque queimou a faixa, porque parou na minha frente, seria uma briga diária, todo dia. Isso em todas as coisas, no trabalho, porque fulano tal não assinou direito e aquilo outro, tá entendendo? Seria mais difícil de viver na nossa vida, por isso que temos que ter a calma, em vez de nós procurar o culpado. Não, vamos resolver, é melhor resolver do que procurar o culpado de quem foi a culpa. Sempre costumo dizer isso. Terceiro, saber quais as consequências de que ocorre quem vive em contenda. Já falei uma coisa aqui. E a outra, uma coisa também muito crucial de pessoas que gostam de viver uma vida em contenda, é o afastamento. Você, adolescente, você gostaria de viver ao lado de um coleguinha que só gosta de brigar com você? Tenho certeza que não. Eu, quando era criança, eu vou dizer aqui uma coisa particular. Eu, quando era criança, eu tinha um colega de classe que eu não podia ver ele, que eu já estava correndo. Por quê? Porque ele, quando me via, qualquer um, mas quando me via também, é para brigar, me jogar no chão, dar porrada. Oxe, quando eu via, eu tinha o maior medo, eu corria. Se ele vinha ali, eu ia para outro caminho. Por quê? Ninguém gosta de ver pessoas que andam com briga, com contendas. Isso em todo lar. Isso no âmbito cristão, isso no âmbito secular. Ninguém gosta de ficar uma pessoa que anda com a vida em contenda, em arengas, em discussão, em xingamento. Ninguém gosta não, em guerra, em combate. Ninguém gosta. Então, a consequência de pessoas assim é afastamento. Aí, eu não sei você, mas pode dizer assim, fulano tal não gosta de ficar comigo, não gosta de ficar comigo. Por quê? É bom nós analisarmos bem. Será que nós não somos ocupados de fulano tal não gostar de estar do meu lado? Será que porque eu sou muito arengueiro com aquela pessoa? Querido adolescente, vamos analisarmos bem isso e pedir a Deus para que Deus possa nos ajudar neste momento, amém? Outra coisa aqui é o mau testemunho no meio eclesiástico. Uma pessoa que vive em contenda, isso diariamente, ou então quando está na igreja, ninguém vai querer estar ao lado daquela pessoa. Ninguém vai dar uma pessoa vai dar, um crente que não, sabe que Deus não tem acepção de pessoas, vai dar. Mas uma pessoa que já diz que aquele ali não, olha, não dê aquele ali a oportunidade não, rapaz, aquele ali é um brigão, aquele ali não dê não. Ou seja, vai ter mau testemunho tanto dentro da igreja, como também um mau testemunho fora da igreja, tá entendendo? Então, querido adolescente, vamos manter a calma, vamos fazer a coisa com total paciência, vamos aprendermos aqui com nossos irmãos na fé, Isaac, Jó,
e entre outros que mantiveram a paciência em momentos perturbadores. Um fundamental e principal e crucial é o nosso Jesus Cristo. Mesmo xingado, chicoteado, cuspido, ele em momento levantou a voz. A Bíblia diz no livro de Isaías 53 que como uma ovelha muda foi o matadouro. Ou seja, Jesus, mesmo tendo na sua obrigação de poder falar, não falar alguma coisa, ele manteve-se calado. Ele fez conforme a vontade de Deus. Então é isso, querido adolescente. Às vezes é isso que me falta em nós, é vivermos conforme a vontade de Deus, ou fazer conforme a vontade de Deus. Vamos tirar aquela vontade nossa e vamos colocar a vontade de Deus na nossa frente. Porque eu tenho certeza que você fazendo isso, praticando isso, a vontade de Deus na sua vida, as coisas vão ser diferentes, querido adolescente. E você vai crescer com graça e sabedoria, conhecendo a palavra, praticando a palavra, você irá crescer em graça, em sabedoria, cada dia mais e mais. Tenho certeza que as pessoas vão gostar de você. Claro que tem pessoas que, você entende, mas as pessoas vão gostar mais de você, vão dar bom testemunho a você, vão dizer: a paz do Senhor, meu amado, a paz do Senhor, meu irmão, tudo bem com você? Tá entendendo? Você vai ser uma pessoa bem, de bom testemunho, e é muito bom quando vivemos assim a alegria. Sabemos que podemos fazer um mundo melhor, podemos fazer esse mundo melhor, podemos fazer um mundo, mesmo que o mundo, vemos hoje um mundo perturbado hoje em dia, mas nós podemos fazer sim um mundo melhor. Se todo mundo quisesse fazer um mundo melhor, o mundo seria melhor, mas nós devemos fazer nossa parte, mesmo sabendo que nós estamos aqui nesse mundo, esse mundo não nos pertence, mas enquanto estivermos nele como cidadão, devemos darmos nosso testemunho, tanto de cristão como de cidadão de bem na sociedade. Amém? Eu quero contar uma ilustração para você, antes de nós encerrarmos. Dois grandes amigos, Pedro e João. Certo dia, esses dois amigos foram fazer uma viagem. Nessa viagem, eles foram para um lugar que tinha um rio onde tem uma correnteza, que no final era um penhasco. Porém, João, mesmo assim, decidiu se banhar nesse rio. E quando estava se banhando, se descuidou e acabou sendo arrastado pela correnteza. Pedro, vendo que o seu amigo estava sendo levado pela correnteza, Pedro foi também mergulhou para poder salvar o seu amigo. E ele conseguiu salvar o seu amigo, colocou em terra, e ali o seu amigo agradeceu. E em uma pedra que estava ali, ele gravou assim dizendo: aqui Pedro salvou seu amigo com um ato de coragem. Ele escreveu ali, pronto. Arriscando sua própria vida, Pedro ajudou o seu amigo João. Só que passamos os dias, os dois amigos, eles começaram a discutir, entrou em contenda, e de repente Pedro se irou e esbofeteou João. Aí João, se abaixando, escreveu na areia: aqui, por motivo qualquer, Pedro bateu no seu amigo. Porém, Pedro ouviu aquela atitude de João e falou o seguinte: João, porque naquele dia, quando eu te salvei, você escreveu na pedra ali, gravou na pedra ali, e hoje você está gravando na areia? Aí João disse: porque coisas como aquela que você tem feito, que você fez, devemos gravar em lugares para que nós devemos todo dia lembrar daquelas coisas que você fez. Atitude de coragem, bondade, amor para com o próximo, são coisas que nós devemos lembrar todos os dias. Porém, o que aconteceu hoje, eu escrevi aqui, porque coisas assim nós devemos escrever na areia porque onde vem o vento e leva, e nós não lembramos mais. Ou seja, meu querido, se alguém lhe afligiu com palavras, ou até chegou até querer lhe agredir, não devemos colocar no nosso coração esse rancor contra aquela pessoa. Devemos fazer igual essa ilustração que acabei de ler, acabei de falar, dos seus colegas. Lembrar das boas atitudes. Pode ser que não seja do seu colega ou do seu irmão, mas pode ser de outras pessoas que faz você acreditar que ainda existe pessoas de bom
coração no nosso meio. Então, para nós encerrarmos a aula de hoje, eu convido você mais uma vez a ler um texto no livro de Colossenses, capítulo 3, e o versículo 8. Colossenses, convido você a abrir a sua Bíblia e ler comigo Colossenses capítulo 3, versículo 8, que diz assim: Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, do mau hábito de falar dos outros, das palavras torpes e da vossa boca. Amém? Então, queridos adolescentes, com alegria, mais uma vez, nós encerramos mais uma aula. Mas antes de tudo, como de costume, vamos fazer aquela oração para Deus nos ajudar cada dia mais e mais. Amém? Oremos. Maravilhoso, eterno Deus, obrigado, ó Pai, por esse momento que nós estamos aqui aprendendo da Tua Palavra. Nós queremos te agradecer por tudo, ó Pai. Deus, tira de nós aquele pensamento, ó Pai, ruim, o ódio que está dentro de nós. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não vem, que vem de contra as Tuas palavras, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a praticar a obra do Espírito e repreender toda a obra da carne que está no meio de nós. Ó Deus, nós acreditamos que Tu é o único Pai que pode fazer isso e cremos, ó Pai, que Tu irá nos ajudar, porque nós estamos aqui, Senhor Jesus, de livre e espontânea vontade, pedindo para que Tu venha e tire tudo aquilo, ó Pai, que quer nos afastar dos Teus caminhos. Obrigado, ó Pai, por tudo que Tu irá fazer em nossas vidas. Ó Pai, abençoa cada um desses adolescentes que ouviram a palavra, como também seus familiares, seus irmãos, ó Pai, seus amigos, e que eles venham cada dia mais aprender a Tua palavra, para que eles venham praticá-la, Senhor Jesus, e andar, Senhor Jesus, nos Teus caminhos, até a Tua volta. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Queridos, mais uma vez, eu peço a você que, quando assistir o vídeo, deixe lá o seu like, compartilhe com seu colega. Amém? Não deixe de estarmos na próxima aula de encerramento, lição 13, e um tema também muito interessante para você. Amém? Então, compartilhe com seu colega, com seu irmão, com toda a sua família. Queridos amados, obrigado por tudo. Ficam na paz.